Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como o decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem nesse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como a massa que havia trazido do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as
as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dele não comerão. Vocês a comerão numa só casa, não levem, quebrem, não. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas, nas casas nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como o decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem nesse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros nas
amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como a massa que havia trazido do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dele não comerão. Vocês a comerão numa só casa, não levem, quebrem, não. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem nesse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito.
e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como a massa que havia trazido do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dele não comerão. Vocês a comerão numa só casa, Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas amassado no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem nesse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado.
onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como a massa que havia trazido do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer na Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dele não comerão. Vocês a comerão numa só casa, vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante
A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como o decreto perpétuo, durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem nesse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como a massa que havia trazido do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dele não comerão. Vocês a comerão numa só casa, vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito.
Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-la ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como o decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem nesse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como a massa que havia trazido do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dele não comerão. Vocês a comerão numa só casa, Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar.
participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite.